Oiê, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um G-Terapia baseados em fatos reais. Como vocês estão? Bom, nessa primeira sessão de vídeos deste mês abençoado, que se chama Março, eu irei gravar alguns vídeos bem pessoais, lógico, porque tudo é baseado na minha vida. Porém, esse primeiro vídeo é uma extensão do vídeo que eu postei no dia 13, falando sobre a família que nascemos é um portal. E nesse vídeo eu chego a comentar com vocês que precisamos, pais e mães, contar para os nossos pequenos filhos e filhas coisas sobre a nossa jornada, ou seja, além do que nós vivenciamos, o que os nossos avós, os nossos tios, e assim conforme a gente vai lembrando e tem contato e acesso a esse tipo de informação. Por que isso é tão importante? Gente, como eu já falei para vocês, hoje eu sou muito mais próxima da minha mãe, nós não moramos na mesma casa, ela mora na casa dela, eu na minha, enfim, não temos o hábito de estarmos enfiadas uma na casa da outra, porém a gente conversa muito mais. E eu não cresci com meu pai, eu não nasci com ele, eu não sei nada da vida dele, mas com 40 anos, lembrando que no dia que eu estou gravando este vídeo, eu estou com 43, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Por uma divergência de pontos de vista da vida diferente, ele enxerga a vida de uma forma, decidiu algumas coisas, eu enxergo a vida de uma outra forma, decidi outras coisas, e assim a gente vive a vida cada um no seu quadrado, ok? Só que a minha mãe me contava muitas coisas do meu pai, do tempo que eles viveram juntos, que ele era uma pessoa boa, que ele me paparicava, que ele gostava muito de mim, que ele cuidava de mim e do meu irmão, que na medida do possível ele se esforçava para poder ali manter as coisas equilibradas, que ele não era de sair, mas ele gostava muito de um samba, enfim, algumas coisas assim. Porém, ela nunca falou mal dele, mas eu conheço esse lado do meu pai baseado no que minha mãe já me contou. Minha mãe e meu pai não se casaram, não deu certo. Quando eu tinha 2 anos, minha mãe veio embora para a Baixada Santista e cá estou eu. Minha mãe já teve 2 relacionamentos, ou seja, 2 casamentos depois disso, e um deles já partiu. Esse último que partiu, ele deixou um filho pequeno. Quando ele partiu, meu irmão tinha, se eu não estiver enganada, 4 anos. Ou 5 anos. Eu não me recordo direito, eu não sou muito boa com datas, eu já falei isso para vocês. E às vezes ele faz alguns questionamentos para minha mãe. Como que era o meu pai? Porque ele não lembra direito, né? Hoje ele tá com 22, 23, nem sei quantos anos meu irmão tem. Eu não sou boa com datas, ainda mais quando eu não convivo muito com as pessoas. E aí, minha mãe e eu, nós estávamos conversando outro dia, já falei pra ela, mãe, você já contou quem foi o pai dele? Como que era o pai dele? Ah, mas aí, filha, eu vou enganar, eu vou mentir. Eu falei, não, você tá enganando agora, mentindo agora, porque tem-se uma visão de que ele era um ímpar de pessoa, só que ele também, como todo bom ser humano, tem o seu lado negativo, e você precisa contar, porque ele tem uma falsa ideia de que o pai era um super-herói, e o pai não era, né? É humano como eu sou. Mas, Di, você está estragando os sonhos de uma criança. Não, você está estragando a visão de uma criança. Não, não estou estragando. Eu acho muito errado quando o pai ou a mãe omite quem são seus familiares, né? Eu conheço algumas pessoas que não contaram para os filhos que o marido batia, que a criança não via, que o marido bebia, que o marido traía, e aí o cara ou a mulher cresce como se fosse o pai super-herói, e aí depois descobre que o pai não era nada daquilo, e aí vem aquela grande decepção, aquele drama todo. Pra quê? Por que você não conta? Outra coisa que eu também acho importante vocês contarem para os seus filhos, a sua trajetória de vida. Que nem eu brinco, eu falo muitas coisas da minha vida pro Paulinho, né? Morei no colégio interno, já passei necessidade, tive muitos problemas com a minha mãe, não conheci meu pai, vim conhecer meu pai depois de velho, briguei horrores com os meus irmãos, já dormi em chão, já morei na rua, já passei fome, já passei uns perrengues bem sinistros. Porém, já sofri. Mas isso eu ainda não contei para ele, porque ele tem 11 anos e a gente ainda está entrando, né, nesses assuntos, por mais que eu já sei que ele sabe bastante, mas eu acho que isso eu posso esperar um pouquinho para ele saber, mas eu procuro estar sempre contando como que eu vivi, aonde que eu morei, já levei ele na escola que eu estudei, enfim, para ele conhecer um pouco a minha história, e assim o Paulo também conta, né, as coisas que o Paulo já fez, que o Paulo foi uma criança arteira, gente, o Paulo já tem cicatriz e tudo quanto é lugar do corpo, de tão bagunceiro que esse menino era. E automaticamente, dentro desta conversa, eu conto um pouco do que eu sei sobre a minha avó, sobre as minhas tias, os meus tios, o Paulo fala um pouco sobre a família dele, porque a criança precisa
saber, conhecer a história, para não achar que tudo era um conto de fadas, que tudo era muito lindo, que tudo era muito maravilhoso, e depois descobre que não era nada disso, e aí vem a decepção. Para que, gente, fazer isso? É importante, hoje não hoje no dia que eu estou gravando, mas nesses últimos meses, eu e minha mãe, a gente tem conversado bastante, e ela tem me contado coisas em relação à minha avó, ao pai da minha mãe, que é o meu avô, que eu não conheci, que ele já faleceu há muitos anos, que eu não sabia, né? E eu falei pra ela, meu, por que você nunca contou? Porque eu queria proteger vocês da história da família, mas não tem que proteger ninguém da história da família, porque, não sei na escola do filho de vocês, mas na escola que meu filho estuda, vira e mexe tem, como que é árvore genealógica, tradições familiares, tem essa pegadinha assim, né? Como que é? Onde os seus antepassados moravam, então... Se você não conversa com a sua família, como que você vai dar essas informações para o seu filho? Não quero que o meu filho e minha filha saiba de nada que eu aprontei na minha adolescência. Tá bom, se você foi uma criança, um jovem, um adulto, meio bagunceiro, meio fora da linha ali, você pode omitir por hora determinados assuntos que você julga ser pesado, que nem no meu caso, tem um que eu ainda não contei para o Paulinho. Porém, por que não pode contar? Por que a gente tem essa falsa ideia de que a gente precisa mascarar a história da família? Por quê? Eu acho isso tão errado, gente. Eu acho isso muito errado. Conforme eu vou descobrindo determinadas situações sobre a minha própria família, eu vejo padrões repetidos, tipo que a minha avó fez com a minha mãe, que minha mãe fez comigo. E eu e minha mãe, hoje minha mãe faz terapia e tal, eu e minha mãe, quando a gente conversa, eu lembro, ela fala, nossa, é verdade, não, isso daqui eu não concordo. Não, mas isso aqui tem um pouco de razão. Não, mas eu acho que isso daqui não foi assim. Porém, traz muito clareza para mim, não só como terapeuta, que gravo os vídeos e conto as histórias para vocês, mas para mim como pessoa. Puxa, minha mãe às vezes fez algo que eu não conseguia entender por quê, mas a mãe dela lá no passado também fez. Viu como sempre tem uma cadeia, né? Uma relação familiar sempre tem traços que a gente, sem querer, repete com os nossos filhos. Então é importante a gente contar para os nossos filhos um pouco do que a gente lembra da nossa história familiar, primeiro para a gente ver se a gente não está repetindo os mesmos padrões, porque a gente repete. A gente repete. E segundo, e não menos importante, para que os nossos filhos não cresçam com aquela falsa ideia de minha avó era perfeita, meu avô era perfeito, minha mãe era a melhor mãe do mundo e meu papai também era um super-herói. Não é, gente, nós não somos super-heróis. Na medida do possível, a gente trabalha e luta ali para dar o melhor para os nossos filhos em educação, em estudo, em boa saúde, em convivência, em momentos bons, enfim. Mas não adianta você montar uma puta de uma árvore linda, uma história maravilhosa, e aí quando teu filho crescer, tua filha crescer, aí ele vai começar, como que era a vovó? E se tiver o contato, como que eram as tias? Como que eram os tios? O que eles faziam? Por que não é mais próximo hoje, sendo que já foi? Entendeu? Então, tira essa ideia, e principalmente as mães. Gente, como a gente erra com os nossos filhos? Eu sou mãe, eu sei. Essa mãe também comete os erros e a gente está aqui para tentar acertar. Mas outro dia a gente estava até conversando, eu não sei por que foi que a gente entrou no assunto separação. Eu não sei por quê. E aí a gente estava comentando com o Paulinho sobre isso, aí o Paulinho falou assim, eu já vi vocês brigando, e a gente brigando, que a gente não briga assim de xingar, de ofender, não, mas a gente tem discussões por pontos de vista diferentes, somos dois seres humanos diferentes fazendo nosso relacionamento dar certo, tanto que no mês de março agora iremos fazer 13 anos juntos, né? É sobre isso. Aí o Paulinho falou, eu já vi a mamãe chorando. Eu falei, mas eu nunca chorei por causa do seu pai. Não, mas às vezes você encosta na pia e começa a chorar. Não é porque você estava falando com o papai? Não, filha, porque aí aconteceu alguma coisa, a mamãe ficou chateada, eu fui desabafar com seu pai e eu preciso chorar, pôr pra fora a tristeza que eu tô sentindo. Mas vocês não vão se separar, né? Eu falei, não, filho, a gente não vai se separar. A gente só tá contando pra você, porque infelizmente no mundo, assim, casais que não, infelizmente não, que é um processo natural. Se não deu certo, não deu certo. Mas existem sim relacionamentos que não deu certo, tanto que ele sabe que o pai dele já foi casado por 9 anos com uma outra pessoa, mas não tem filhos. O único filho do Paulo é o Paulinho. Eu já tive outros relacionamentos. A gente conta tudo isso pro Paulinho, tanto que ele ainda brinca, nossa, mas às vezes tiveram muitos relacionamentos, inclusive hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, antes da gente fazer 13 anos, a gente tava assistindo uma série e tava falando, às vezes existe uma mentirinha saudável pra você ficar com a pessoa que você ama. Aí o Paulinho falou assim, mas não é bem assim que funciona, né? Qual foi a maior loucura que vocês fizeram? E aí eu contei pra ele um pouco das loucuras,
loucuras não, mas assim, dos desafios que eu e o Paulo experienciamos para que nós dois pudéssemos ficar juntos. A gente literalmente, um dia eu conto para vocês, brigou com o mundo. Brigou não, mas mostrou pro mundo que ninguém queria que a gente ficasse junto. Tipo, ninguém, nem a mãe dele, nem a minha mãe, todo mundo declarava guerra, que não queria que a gente ficasse junto, mas a gente sabia do que a gente queria e tanto que logo estamos fazendo 13 anos juntos. Mas a gente conta tudo isso pra ele, né? E ele pergunta com naturalidade, como que vocês ficaram juntos? Como que vocês se conheceram? Como que era o vovô? Como que é a minha avó? Como que são os meus tios? Como que é? Por quê? Precisa, né? Nossa, mamãe, o papai hoje tá nervoso. Filho, teu pai hoje tá nervoso. Fica quieto porque o bicho vai pegar. Nossa, pai, a mãe hoje tá nervosa, né? É melhor a gente ficar quieto, porque ele já conhece. Porque não fica mascarando, né? Ele nunca viu a gente brigando, porque a gente nunca brigou, graças a Deus. Como eu disse, temos discussões, sim, por sermos seres humanos completamente diferentes, tentando fazer um relacionamento dar certo. E tem dado, porque são 13 anos e não é nada impossível e ninguém se desrespeita. Mas a gente conta, né? Olha, o seu pai é difícil de lidar, às vezes seu pai tá nervoso, olha, sua mãe é difícil de lidar, às vezes ela também tá nervosa, mas tem muito amor, tem muito carinho, olha, tá vendo? O ser humano é assim, porque senão a criança cresce com uma falsa ideia de que o pai era o amor, o herói perfeito, a mãe era o amor, a heroína perfeita, e depois acontece alguma coisa e aí? Já parou para pensar nisso? Eu convivi com um casal que eles já estavam há 40 e poucos anos casados, e ela nunca tinha contado pro filho que o marido tinha traído ela. E o cara tinha a ideia de que o pai era o maravilhoso, o perfeito. Pra quê? A troco de que você engana ou mente para os seus filhos? Não é legal. Outra coisa que eu também conto para o meu filho. Essa semana, infelizmente, houve 2 percas, né? Uma pessoal para mim, que ela descanse bem, em paz, e que ela seja recebida em bons braços. No dia que eu tô gravando esse vídeo já tinha sido o enterro dela. E nesse mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo também houve uma perca da parte do meu filho. Um dos amiguinhos acabou perdendo o pai. E você conta, Gi? Conto. Eu não escondo as coisas do Paulinho, ele precisa saber que hoje eu não moro de aluguel, hoje eu moro aqui, né, na casa da minha sogra, a gente divide tudo, a gente mora junto. Então, ele sabe quanto custa uma água, ele sabe quanto custa uma luz, ele sabe quanto custa uma escola, ele sabe quanto custa comida, ele sabe quanto custa convênio. Quando alguém parte, se eu sei o motivo, eu falo. Quando eu não sei, eu só falo uma pessoa partiu, virou estrela, está no céu. Precisamos dar o apoio necessário para a pessoa que perdeu esse ente querido, porque se amamos essa pessoa, se gostamos dessa pessoa, o máximo de amor que a gente pode dar, a gente dá. Eu não minto, porque o luto é um processo natural da fase humana. Todos nós iremos passar por ele. Então, por que eu vou ficar omitindo? Então, desde pequeno, quando alguém parte, eu falo. Se é próximo meu, o Paulinho conhece, eu conto, eu não escondo, porque vai deixar de ver por um motivo. Vai acontecer alguma coisa. Se eu brigo com alguém, se eu discuto com alguém, olha, eu briguei com a tua pessoa, não falo mais com a tua pessoa, eu falo tudo pro Paulinho. Eles têm que tirar, né? Nós temos que tirar essa ideia de que a gente tem que super proteger os nossos babies. Lembrando que eu sou a mãe que tem vontade de colocar o filho numa boina e não deixar ninguém chegar perto, até hoje. Porém, não é certo fazer isso. Então, é um grãozinho de areia todos os dias trabalhando isso, contando, ensinando, explicando e mostrando na prática e na teoria também, porque a gente conta e mostra, né, para o meu filho como que é a vida, como que é o dia a dia, né, jamais tirando aquela imaginação fértil que as crianças têm, porque é importante deixar crescer com tudo isso. Não pode ele, no que ele vê, sonha e imagina, porque é importante manter isso muito vivo na imaginaçãozinha dele. Porém, mostrando que as pessoas morrem, as pessoas partem, as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas machucam, as pessoas às vezes são frias, mas mesmo com tudo isso, dentro delas existe sim uma luzinha, por mais que ela esteja ali apagadinha, ali, miudinha, mas existe sim um amor dentro delas que elas não têm conexão. Não é que elas não têm conexão, mas elas estão tão ligadas com o seu lado mais escuro que elas não conseguem enxergar o amor e a luz que existe dentro delas. Porém, essas pessoas também precisam de amor. Então, a nossa função como pai e mãe não é pintar o mundo de faz de conta para os nossos pequenos. Não. É mostrar para eles, como diz aquele filme, a verdade nua e crua, porém com sabedoria para não ferir os seus sentimentos, né? O Paulinho sabe que existem pessoas difíceis. O Paulinho já passou por tentativas de assalto comigo, né? Nós dois sofremos juntos tentativas de assalto.
mas mesmo com todas essas coisas horríveis, pessoas que já perdemos, enfim, ele mesmo perdeu um amigo recentemente, amigo, a faixa etária dele, ele mesmo perdeu um amigo recentemente. Eu não escondo as coisas porque não é bacana mentir, que a gente está ensinando errado, e não é legal fazer um mundo de faz de conta que não existe. Então sejam transparentes, sejam verdadeiros com os filhos de vocês, que vocês vão criar sim adultos fortes, adultos independentes e adultos que irão saber se virar quando descobrir alguma história da família ou quando vê algo lá fora que é diferente do que se vive dentro de casa, porque preparamos agora pequeno adultos que serão muito mais inteligentes, muito mais fortes, muito mais dispostos a viver a vida até do que nós mesmos já fomos. Então, pelo amor de Deus, pais e mães, sentem com seus filhos e aos poucos, do jeito de vocês. Não tem uma mágica certa para fazer, mas do jeito de vocês, deem o conhecimento necessário para que as crianças de hoje sejam os adultos melhorados amanhã, tá bom? Esse foi o meu videozinho de hoje. Até o próximo videozinho. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.